Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias. Se você não me conhece, eu me chamo Douglas. O assunto de hoje é referente à Anatel, vindo com mais uma ação aí que eu acho que vai prejudicar alguns consumidores, tá certo? Então nós vamos direto ao assunto, tá? A Anatel permite que empresas de telefonia fechem lojas físicas e número pode cair de 2.8 mil para 780 lojas. O que isso quer dizer, tá? Antes, era necessário ter uma gama de lojas para atender diversos clientes e a ideia era não congestionar, basicamente isso. Inclusive, para quem vive aqui na Zona Leste e tal, de São Paulo, tem o Shopping Aricanduva, sabe que lá dentro do shopping tem duas lojas da Vivo, por exemplo, só para atender cliente. Antes, essa loja havia no shopping apenas uma e era lotado de pessoas. Fazia uma fila gigante dentro do shopping. Isso atrapalhava o fluxo e as lojas precisam seguir o regulamento do shopping. Não é porque você está pagando uma grana bacana lá de aluguel da loja e tal, que as diretrizes do shopping podem ser ignoradas. Não é porque você é a Vivo que é assim. Então, eles tiveram que abrir uma outra loja, colocaram uma grande quantidade de atendentes. Hoje a loja não é tão cheia, inclusive você encontra ela às vezes vazia em alguns momentos, porque conseguiu atender essa demanda aí, tá certo? Só que agora a Anatel aprovou diminuir essa quantidade de lojas. E como vai funcionar, tá? A Anatel aprovou uma regra que pode reduzir mais ou menos 71,8%, que seria essa quantidade de loja. Ou seja, os atendimentos podem levar um tempo maior e algumas situações você só resolve na loja. Eu já vou explicar algumas aqui. E o que a Anatel determinou sobre o fechamento dessas lojas? A agência estabeleceu que as empresas serão obrigadas a ter uma loja em cada região que atenda mais ou menos 100 mil usuários ativos. Até então, as operadoras deveriam manter atendimento presencial para cada região com 100 mil habitantes ou mais. Porém, a notícia, a informação da Anatel não diz que, só um detalhe, com a mudança, as lojas de 2.8 mil vai para 780, frisando. O que isso eu acredito que vai prejudicar nos atendimentos e o que tem a ver ir até a loja para resolver algumas situações. Vamos lá. Se você vai comprar um chip ou algo do tipo, ou fazer portabilidade, né? A maioria das operadoras, todas as operadoras, acredito eu, tem sua loja física. Você vai até lá, você tem o custo do chip, o cara faz a portabilidade do teu número, você assina um contrato, principalmente quando você quer fechar um plano, né, controle, um plano família. Muitas pessoas vão lá para resolver esse tipo de problema, porque às vezes na internet acontece alguma inconsistência, alguma falha, ou às vezes o próprio site diz que você não pode fazer pelo site, você precisa até uma loja para resolver determinada situação. Inclusive eu, que fui 2 vezes para Vivo, hoje eu não estou mais, precisei ir até a loja para fazer processo de portabilidade, comprar chip e assim por diante, porque só comprar um chip e tentar a portabilidade pelo aplicativo eu não consegui na época, as 2 vezes. Hoje, por exemplo, eu utilizo a operadora Claro e eu consegui essa portabilidade sem precisar ir até uma loja. Inclusive, quando eu fui a uma loja, devido à cultura de estar sempre indo em lojas de celulares, a atendente informou que o plano que eu queria não seria necessário fazer na loja. Eu poderia fazer diretamente de casa, comprando um chip aleatório, né? Um chip que vende em farmácias, em lojinhas e tal. Eu conseguiria resolver o meu problema. E dentro de toda essa questão, algumas pessoas com problema de sinal, falha de internet, pagamento, vão até essas lojas resolver essas pendências e, se diminuir essa quantidade, os atendimentos vão voltar a ter filas longas, né? Maior quantidade de pessoas, porque a notícia não é clara. A cada 100 mil habitantes é uma loja, então, ou seja, se eu tiver 200 mil, são duas e assim por diante. Como vai funcionar? Porque aqui diz que a região com 100 mil habitantes ou mais precisa ter uma loja apenas. Uma loja. Não precisa de 2, 3. Ah não, mas eles vão fazer uma mega loja, uma loja gigante. Vou dar outro exemplo. No próprio Shopping Aricanduva, a TIM tem uma loja gigantesca e não tem lá tanta movimentação. Pelas últimas vezes que eu passei e vi, não tinha. Tá certo? Pode ser que em alguns horários tenha ou não, depende, né? Porém, a Vivo tem 2 lojinhas pequenas.
A Claro, então, é outra extremamente minúscula e não tem tanto movimento, né? Ou seja, as pessoas, umas ou outras, né, outras pessoas, conseguem resolver seus problemas direto por aplicativo, ligando ou algo do tipo, o que no mundo atual, loja não deveria ser problema e nem existir, né? As pessoas deveriam conseguir fazer suas coisas no app, ter um sistema com inteligência artificial ou com um atendente ali pronto para falar com você e para resolver diretamente o seu problema, mas infelizmente para essas operadoras, alguns serviços, eles te forçam a ir na loja fazer alguma assinatura de contrato e etc e tal, né? Enfim, há inúmeras situações, como eu passei, por exemplo, de portabilidade, né, de sair de uma operadora e ir para outra, eu tive que ir até uma loja, a comprar um chip, assinar contrato, falar com o atendente e para piorar, isso foi na Vivo, pegar uma senha e ainda ter que aguardar uma mesa liberada para o cara me atender, né? Imagina como não vai piorar essa situação, diminuindo essa quantidade de lojas. E ainda tem um detalhe, para quem assiste o vídeo e mora no interior, se há uma loja aí na sua cidade e ela for fechada e tiver que atender os requisitos de 100 mil habitantes, pode ser que você tenha que se locomover até uma cidade maior que atenda essa quantidade de habitantes para encontrar uma loja e resolver o seu problema. E se isso for X quilômetros de distância, você ainda vai ter que pagar o custo dessa viagem aí, dependendo da sua localização. Que já é um outro problema se você não conseguir resolver a sua situação, né, por telefone ou pelo aplicativo. Eu não vejo essa medida como positiva. Não vejo. Se com as lojas, às vezes a gente nem consegue resolver algumas situações, piorou sem elas, pode aí haver péssimos atendimentos, avaliações cada vez piores com esse tipo de medida, mas essa é só a minha opinião. E aqui eu posso dizer tranquilamente que essa medida pode prejudicar muitos usuários se a infraestrutura de atendimento não for excelente, beleza? Gostou desse vídeo? Se inscreva, ative o sino das notificações e eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!